Hoje nós teremos o nosso bate-papo, que é o Papo Mais Mulher. É um estudo bíblico que acontece quinzenalmente na Casa Mais Mulher, onde nós, em pequenos grupos, estudamos a Palavra de Deus. E eu quero convidar você a interagir conosco nessa noite através de algumas questões que serão lançadas na tela e do vídeo que está sendo transmitido, e que você possa, através do telefone 981468149, mandar a sua participação, caso você não queira ser identificado, ou mesmo através do Facebook. Mas nós queremos ver você participando conosco, interagindo conosco nesta noite. E nesse momento nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse momento, agradecendo ao Senhor pela presença dEle, agradecê-lo por aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele já está fazendo em nosso meio. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido um Deus justo, o Senhor tem sido aquele que de fato tem nos amparado, tem sido nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente nas nossas adversidades. Nesta noite nós queremos render a glória, nós queremos render o louvor que é devido ao Teu nome, que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida no nosso coração, e que a nossa mente a cada dia possa ser liberta, porque a Tua palavra nos diz que a verdade vos libertará, e a verdade é a Tua palavra. Que nós possamos estar firmados na Tua palavra diariamente, que nós possamos nos alimentar, que ela possa nos nutrir, para que de fato nós possamos caminhar com o Senhor, de forma a glorificar o Teu nome. Que o Senhor seja louvado nesta noite, que o Senhor seja o alvo da nossa adoração. Por isso nós pedimos, ó Deus, conduza tudo aquilo que nós fizermos nessa noite, porque somente ao Senhor a glória e o louvor para todos sempre. Amém, amém. E amém. Boa noite, queridas, a graça e a paz do Senhor. Quero convidar você, aí onde você está, a se colocar de pé, se for possível, para termos esse tempo de adoração, esse tempo de exaltação do nome do Senhor Jesus, quando nós vamos declarar nessa hora que o amor do nosso Senhor Jesus por nós não falha. Ele é o mesmo hoje e sempre, e continuará conosco até a consumação dos séculos. Vamos adorar a Ele nessa noite, em espírito e em verdade, porque o amor dele não falha por nós. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. És o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
profundo mar. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. Declare isso, querida. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Amém, Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Teu amor não falha, Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado porque podemos estar junto a ti, Senhor, em todo o tempo. Porque nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir
ti, teu amor me envolve. Atrai-me, pra o teu lado espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nós vamos iniciar nesse momento o nosso bate-papo e eu quero convidar aqui a Margot. A Margot é uma das facilitadoras aí de um dos grupos do Papo Mais Mulher e também a Thaís. A Thaís, ela é responsável por um grupo de mulheres solteiras. E se você está precisando casar, o grupo indicado é o grupo da Thaís, que todas as mulheres que passam por lá casam. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre enfrentando as tempestades. Nós temos trabalhado no Papo Mais Mulher um livro que chama Os Segredos de Deus para Você. E nesse livro nós já estamos na 5ª semana. E nós vamos hoje debater e trabalhar um tema que é enfrentando as tempestades. É um tema bastante propício para aquilo que nós estamos vivenciando hoje. O texto que nós temos como base é o texto do Salmo de número 46, versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente nas adversidades. E o nosso objetivo ao estudar a palavra de Deus é voltarmos os nossos olhos de fato para as Escrituras. E aonde nós vamos poder buscar o auxílio, buscar o socorro e buscar também na Bíblia textos correlatos que nos ajudam a entender esse momento de adversidade, em quem nós devemos nos refugiar, em quem nós devemos nos fortalecer. E olhando um pouquinho o texto que nós temos aqui, o texto vai trabalhar um pouco a questão das adversidades que corriqueiramente nós enfrentamos enquanto mulheres. Nós enfrentamos adversidades no relacionamento conjugal. Nós enfrentamos tempestades na relação com os filhos, nas áreas da finança, da saúde, isso numa esfera mais microsocial, que é mais restrito, né, às áreas sociais que nós estamos vivenciando hoje. Mas nós fomos aí surpreendidos também por uma pandemia, e que teve uma mudança muito drástica na vida de todo mundo. Principalmente pensando aí numa esfera mais macro-social, que atingiu, de alguma forma, todas as esferas da sociedade. E isso tem implicações nas nossas vidas e também implicações em todas as outras áreas, e muitas vezes nós somos pegos, de alguma forma, por essas tempestades que nós acabamos enfrentando, mas como nós podemos trabalhar para que nós possamos buscar auxílio e ajuda para enfrentar tudo isso que nós temos nesse momento atravessado.
E é interessante que esse cenário atual que nós estamos vivendo, as nossas rotinas individuais, a nossa prática de trabalho, os nossos relacionamentos, eles foram afetados profundamente. E nós queremos, nesse momento, nosso estudo bíblico, no nosso bate-papo, buscar, de fato, algumas estratégias que a Bíblia nos dá. Buscarmos um respaldo bíblico para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender como que nós podemos passar por essas tempestades. Sejam, né, nessa esfera mais microsocial, o que a gente aguarda desse futuro, nós não sabemos. A única coisa que nós temos, a certeza, a convicção, é que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio presente nas nossas adversidades. E é isso que nós queremos trabalhar nessa noite. Nós queremos voltar às Escrituras. Nós queremos, de fato, entender o que a Bíblia nos diz, entender como que alguns personagens bíblicos passaram também por momentos como que nós estamos passando, ou momentos também de angústia, de tristeza, momentos de dor, e como que eles fizeram para enfrentar essas adversidades. E é interessante que Jesus, em João 16, capítulo 16, verso 33, ele nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos isentas em nenhum momento de passar por adversidades. Nós não estamos isentas de passarmos por lutas, mas Senhor Jesus nos diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é com Jesus que nós queremos nessa noite aprender como que nós podemos vencer, como que nós podemos resgatar a esperança, que ela é viva, a alegria no Senhor, a paz que excede todo entendimento, e olhar para nosso futuro com a perspectiva de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? E eu gostaria de, nesse momento, né, buscar algumas, nós procuramos, é interessante porque é um texto que, como nós dividimos em pequenos grupos, e cada um tem a liberdade de estudar o texto, de buscar embasamentos bíblicos, outros textos que vão também trabalhando a mesma ideia. E a forma como eu li esse texto, e o que Deus ministrou ao meu coração, a forma como que a Thaís leu o texto, e o que Deus ministrou no coração dela, né? E como Deus ministrou o coração da Margot. É o mesmo ensino, a mesma palavra, e como que Deus fala de diferentes formas e diferentes maneiras, individualmente com cada uma, a partir do mesmo texto, do texto bíblico, né? Rapaz, em relação ao tema de hoje, né, falando da gente enfrentar as tempestades, existe um salmo bem conhecido, que é o Salmo 42, que fala um pouco, né, de um salmista que tem algumas aflições, né? E eu queria ressaltar o primeiro verso, que ele fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. O salmista aqui, ele está fazendo uma comparação entre uma corça que tem sede, que é uma necessidade básica, né? E ele faz o comparativo com ele. Ele tem sede, mas a sede dele, a necessidade dele básica é a sede de Deus, né? Porque ele tem uma necessidade na alma dele. E ele clama a Deus, né? Ele vai a Deus e fala: Deus, a minha alma tem sede de ti. A corça, ela tem sede de águas correntes, águas que correm. E aqui ele fala, o salmista, que ele tem sede de um Deus vivo.
é um Deus que se move dentro dele, né? Não é um Deus morto. Assim como a água corre, o salmista também, ele está com anseio de um Deus vivo, que move a alma, que é o centro das emoções, né? Tudo que a gente sente é dentro da nossa alma. A gente é um ser integral, né? Mas nós temos alma, espírito, um corpo que sente angústia, que sente tristeza. E esse salmista, ele está dizendo isso. Eu anseio, ele vai na fonte que é Deus. Ele vê que é Deus que ele precisa. E em um outro momento, no verso 5, ele fala assim: por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O salmista faz uma pergunta para ele mesmo. Ele se conhece. Ele sabe que ele está perturbado e que ele está triste. Então, ele pergunta para ele mesmo. E ele mesmo responde para ele. No restante do versículo, ele fala: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. Então, ele responde para ele mesmo: eu espero em Deus, a minha esperança está em Deus. Ele conhece o Deus que ele serve, porque é o Salvador dele. Então, ele sabe que, mesmo angustiado, ele recorre a quem pode dar esperança para ele, que é Deus. Porque ele crê que ele é o Salvador e ele sabe que ele o louvará, né? Então, às vezes, a gente está colocando a nossa esperança em quem? Em pessoas, às vezes numa série de televisão, porque a gente está, né, dentro de casa. A gente coloca a esperança em tomar muitos remédios. Eu não sei aonde você está pondo a sua esperança, mas o salmista, ele está nos propondo e nos mostrando que a esperança dele, ele espera em Deus, né? A alma dele está aflita, que é onde a gente sente tudo. Ele sabe o que ele está passando, mas ele sabe em quem ele pode esperar, né? E nós, como mulheres espirituais, também precisamos ter essa reação que esse salmista teve, de esperar no Senhor, em meio a tempestades e a aflições. E assim, estudar o livro de Salmos é um grande desafio para a gente, né? Porque além de ser um aprendizado, ele vai trazendo a questão para nós de um aprendizado mais didático, um aprendizado mais pedagógico, porque ele vai ensinando alguns princípios e valores de Deus para a nossa vida através da experiência dos personagens, né? E ali a gente vê que os salmistas expressam muitas vezes os seus antagonismos, as suas lutas, as suas adversidades, as tensões, os medos. E quando nós lemos os salmos, o que vem como uma perspectiva para nós é de que a gente fala com Deus, né? E os demais livros Deus fala conosco. Os salmos é onde eles podem expressar ali, né, os seus medos, a angústia, e buscar em Deus esse socorro. E é muito interessante ler os salmos nessa perspectiva de que existem homens ali que também, como nós, passam por essas mesmas lutas, passam por essas mesmas dificuldades, e eles, naquele momento, né, a Bíblia não esconde essa realidade de nós, porque são seres humanos, né, passam também pelas aflições, mas eles sabem em quem, como eles vencem essas lutas, as dificuldades, em quem recorrer, no Senhor. Graça e paz, igreja. Deus abençoe vocês. O texto que eu estudei à tarde, né, baseado na palavra da Thaís, foi em Hebreus 13, do 1 ao 5. Permaneça em caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos.
Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixareis, nem te desamparei. Te desampararei. Eu estava à tarde estudando e pedindo para o Senhor realmente me dar uma palavra, neste momento que nós estamos em casa. Fomos assim, forçados, né, a ficar em casa. E eu creio que o primeiro versículo aqui, permaneça em caridade fraternal. O que o Espírito Santo me mostrou? Essa fraternidade fraternal, nós não podemos perder o amor de esposa com o marido, o amor de filhos, o amor de Deus, neste momento tão assim, que eu falo que o Senhor permitiu isso para nós estarmos unidos mais em casa. Eu creio que Ele permitiu esse momento para nós buscarmos mais o Senhor, para nós assim estarmos mais com a família, porque na correria do dia a dia, as pessoas estavam assim realmente esquecendo, né, da palavra. E eu vejo aqui, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram os anjos. O que seria essa hospitalidade? A nossa humildade de estarmos juntos, sabe, perante um ao outro, respeitando um ao outro, respeitando cada um no seu tempo dentro de casa, né? Porque nós temos a sala, a copa, a cozinha, a lavanderia, e são lugares que nós somos ali naquele momento, né? Um esbarrando com o outro, né? Então é um momento que a gente tem que estar assim, assim, bem presente mesmo no Senhor, na nossa humildade, no amor, para nós podermos interagir, né, com a palavra do Senhor em casa, né, e que Deus possa nos dar sabedoria, né, mulheres, porque é um momento muito difícil, não é fácil, mas a sabedoria do Senhor, o amor dEle, Ele vem nos encher neste momento. Então vamos aproveitar este momento em casa e deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Amém? O versículo 3, lembrai-vos dos presos, como se estiveis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vos mesmos também no corpo. Então, esse versículo, eu estou com uns papéis aqui, esse versículo, era sobre lembrar dos presos, ou seja, os necessitados. Em Mateus 5, no verso 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Então, que nós possamos ter misericórdia neste momento, que nós possamos ter essa misericórdia de se doar um para o outro em casa, no momento de todos ali, né? Eu estou em casa com meu marido, com o Vinícius, a minha sogra está comigo, a minha fofa, que eu busquei, né? Nesse momento ela está comigo em casa. Então está sendo um momento muito importante para mim, de nós podermos amarmos mais, se entregarmos mais, com paciência, com amor e com a benignidade do Senhor, que é só Ele mesmo para poder dar essa base para a gente. Amém? Eu vou ser rápido, tá, gente? Virou aqui. Amém. Amém. Venerado seja, agora nós vamos no 13:4, né? Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição, os adúlteros, Deus os julgará. Que palavra forte, poderosa para nós. Quantos casamentos aí se desfazendo no momento desse, né? E Deus, ele realmente, quando a pessoa casa, a gente faz um elo de cordão de 3, né?
esposa, marido e o Senhor. E nós não podemos jamais deixar que esse elo se corte, se quebre. E é um momento que Deus quer que nós ficamos unidos à nossa família. E que o casamento é fundamental neste momento, a nossa família. E que se nós estivermos firmados com o Espírito Santo, nada vai abalar. Nada vai abalar. Finanças, doenças, Ele vai suprir todas as coisas, todas as nossas necessidades. Deus não vai deixar nos abalarem. Rapidinho, vou fazer um testemunho. Desde o dia 13 de março, sem trabalhar. E Deus, Ele está suprindo para mim. Eu sou treinadora física, mas o meu salário reduziu para 40%. Mas não está faltando nada na minha casa. Deus está suprindo tudo. Amém? Eu nunca blasfemei. Simplesmente eu falo, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer o mover. O Senhor vai mover as nossas necessidades. Eu creio que vocês em casa estão passando por isso. E coisas até piores. Então nós temos que louvar o Senhor e agradecer por este momento de gratidão. Nós temos que agradecer e louvar, porque Ele vai fazer a promessa dEle, de nos sustentar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém? E santidade, gente, santidade dentro de um casamento, de um casal, santidade dentro da família, com os filhos, santidade, se doar, né, sem mentiras, sem picuinhas. O Senhor, Ele está querendo nos moldar neste momento, nos moldar de uma maneira sobrenatural, para nós ficarmos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar. Ele veio e tudo é permissão dEle. Então, mulheres, vocês que estão aí, se chegue ao Senhor, ore, clame, façam jejum, consagrem a vida de vocês. A mulher sabe edificar o lar. Não existe homem sabe edificando o lar. Mas sim, esse é um trabalho nosso. É da mulher edificar o nosso lar. Amém? E para nós encerrarmos, sejam os vossos costumes sem avareza, consentamos-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Oh, glória, aleluia, Deus, esse Deus é tremendo. Ele nunca vai desamparar as nossas vidas, e para nós não sermos avarentos, é o momento da gente dividir o que nós temos em casa. Se você tem um vizinho, uma amiga, uma irmã, faça uma doação, leva, nem se for um pouco, divide. Gente, divide, Deus não vai deixar faltar. O Senhor quer um coração aquebrantado, um coração neste momento de divisão. Amém? Então esse é o recado de Deus para vocês, através da minha oração à tarde, o que o Senhor falou comigo. Vamos nos unir em amor, em espírito e verdade, e que o Jesus seja o centro das nossas vontades. Amém. O texto que eu gostaria de compartilhar nessa noite, também encontra-se em Salmo de número 77. E é um salmo que fala muito ao coração, no sentido de o salmista estar passando por um momento também de adversidade, um momento de luta e de muita angústia. Se nós lermos o salmo, o salmista, ele vai, de alguma forma, buscar em Deus, e ele vai, nesse momento, questionar o Senhor. Ele começa a dizer que a angústia não deixava ele dormir. Ele encontra-se bastante nostálgico, lembrando do passado. Ele faz uma série de perguntas e uma série de questionamentos ao Senhor. E ele entra em crise com Deus, por causa de um momento, de uma adversidade, de uma tempestade que ele está passando. E ele coloca todos esses sentimentos diante do Senhor. São sentimentos que muitas vezes eu e você temos também. Ele coloca, será que Deus me rejeitou? Será que Deus não se agrada de mim? Será que as promessas de Deus não acontecem? Será que a graça de Deus, ela não se manifesta mais na minha vida? E são sentimentos que muitas vezes brotam também no meu e no seu coração. Será que Deus não tem ouvido as minhas orações? Há quanto tempo eu estou orando, intercedendo
o porquê desse momento de dificuldade que nós estamos passando. São questionamentos que, assim como no coração do salmista, também passa no nosso coração. Mas é interessante que no verso de número 10, ele para e ele diz: essa não é uma leitura correta que eu estou fazendo dessa realidade. A minha aflição, ela está mexendo na minha compreensão da realidade. Eu não estou compreendendo a realidade por causa do momento de aflição que eu estou passando. Eu não estou fazendo uma leitura correta. E então ele diz: essa é a minha aflição. Ele percebe os sentimentos que estão ali com ele, um sentimento de angústia, um sentimento de ansiedade, um sentimento de tristeza, porque ele diz ao Senhor: na minha angústia eu procuro o Senhor, eu ergo as minhas mãos, durante a noite não se cansam, a minha alma, ela recusa consolar. Ele está buscando a Deus e a alma dele não encontra consolo. E eu lembro de Deus e eu passo a gemer. E eu medito e o meu espírito desfalece. Ele está dizendo que ele medita na palavra, ele busca Deus e ele se encontra ainda desfalecido. E não me deixas pregar os olhos. Ele não consegue dormir. De tão perturbado que eu estou, eu nem consigo falar. Penso nos dias de outrora, eu trago a lembrança dos anos passados, e ele vai colocando isso diante do Senhor. E ele: rejeita-me o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício a mim? Cessou a sua graça sobre a minha vida? Caducou a sua promessa para todas as gerações? E então no verso 10, ele faz essa reflexão e diz: essa é a minha aflição, eu estou fazendo uma leitura errada da realidade. Tudo isso que eu disse até agora tem a ver com, na realidade o salmista está dizendo, tem a ver com as minhas emoções, o que eu estou sentindo nesse momento. E não há problema em Deus. Ele começa a olhar na perspectiva do caráter de Deus, da soberania de Deus. Ele começa a interpretar a realidade dentro de uma perspectiva de quem Deus é. E ele entende que essa realidade de quem Deus não tem a ver com a realidade na qual que ele está passando. E ele percebe que as suas emoções eram decorrentes de uma situação, e a forma como ele estava enxergando essa situação estava distorcida. A realidade estava sendo distorcida. E como que ele enfrenta essa tempestade? A primeiro momento, então, ele percebe que a sua emoção, a sua angústia, a sua tristeza, o seu medo está distorcendo essa realidade que ele está vendo. Ele faz uma pausa, ele coloca em xeque, ele faz uma averiguação das suas emoções. E ele percebe que ele está enxergando a realidade de forma distorcida. Aí ele começa a lembrar dos feitos do Senhor. Ele começa a olhar para o seu passado, com aquilo que Deus fez, com aquilo que as misericórdias de Deus. Ele começa a olhar na perspectiva da bondade de Deus. E que todos nós, como somos, passados por alguns momentos de tribulação, de provação, como estamos em meio de algum debate, qualquer coisa que de fato nos atinge, nós tendemos a ver a realidade de forma distorcida quando nós percebemos que algumas emoções são emoções que de fato nos afligem, e nós precisamos, a partir desse olhar para a palavra de Deus. Primeiro, perceber que o estado de humor muitas vezes nos leva a determinadas conclusões, e muitas vezes conclusões errôneas. Quando nós estamos emocionalmente bem, nós temos de ver a realidade de um enfrentamento numa perspectiva mais positiva, de enfrentar a vida. Mas quando as nossas emoções, elas se encontram de alguma forma, nós não estamos emocionalmente bem,
nós temos a enxergar a realidade bastante distorcida. Então, a gente primeiro averiguar. E o autor bíblico, ele percebe muito bem ele consegue identificar que, na realidade, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. É a forma como que ele está vendo a vida. E o que ele faz nesse momento? Ele começa a lembrar de quem, ele faz uma leitura muito interessante, ele começa a olhar o caráter de Deus, de quem Deus é. Deus nunca falhou com ele. Ele começa a olhar para a perspectiva do passado do povo de Israel, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, de um Deus de milagres, de um Deus de prodígios. Ele começa a trazer isso e a confrontar o pensamento dele. E ele diz que o Senhor, ele começa com o teu braço forte, o Senhor remiu o seu povo. Viram as águas, ó Deus, as águas se viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, as suas setas cruzaram, o ribomar do trovão. Ele vai fazendo sobre a grandeza de Deus, que Deus é um Deus fiel, que Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor conduziu o seu povo como um rebanho pelas mãos de Arão e de Moisés, que Deus é um Deus fiel e que tem cuidado de nós. Então a experiência de Deus ontem, ela tem que valer para hoje nas nossas vidas. Há muitas pessoas que tiveram uma experiência de Deus de cura, tiveram uma experiência com Deus de milagre, tiveram uma experiência com Deus de libertação, da manifestação do poder, mas diante de alguma crise que ela tem passado, diante de algumas tempestades, tudo isso, toda essa experiência que ela teve com o Senhor, acaba que é em vão. E ela entra em crise, questiona essa ausência de Deus e questiona também Deus na sua história. Que nós possamos olhar para a nossa vida, para essa realidade que eu e você estamos passando, que todas nós estamos passando, e olhar sempre na perspectiva de que o Senhor, Ele continua fiel. Não que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será eternamente. O Senhor nos conduziu até o tempo presente. O Senhor cuidou de nós até o tempo presente. E essa é a esperança de que o Senhor também está no controle de todas as coisas, de que o Senhor está no nosso futuro e que nele nós podemos confiar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. O teu socorro, ele vem do Senhor. Então, nesse texto, Salmo 77, é o que que o Senhor traz também como um texto correlato à luz desse tema que nós temos trabalhado, de que nós sempre checarmos diante de uma realidade que nos apresenta, checarmos as nossas emoções e a partir disso voltarmos para a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós buscarmos o nosso alento, o nosso refúgio, buscarmos a promessa de Deus, na perspectiva do caráter de Deus, da soberania de Deus e de quem Deus é na nossa vida. Ele não mudou, Deus não muda, talvez quem mude somos nós. E nós precisamos entender e olhar a vida na perspectiva daquele que nos criou, daquele que nos chamou e daquele que nos sustenta. Amém? Alguma consideração final, Thaís? Eu queria deixar, dizer que a presença de Deus, né, é fundamental dentro de nós, né, porque é o que faz toda a diferença, né, a presença nos constrange, a presença de Deus nos acalma, a presença de Deus dentro da nossa casa, a busca, né? Assim como eu disse, o salmista, ele foi buscar na fonte correta, ele foi buscar a Deus, né? Na angústia dele, ele foi buscar se saciar na presença de Deus. Então,
eu creio e deixo essa questão de que nós precisamos buscar na fonte correta, que é Deus, no meio da aflição, no meio das dificuldades que temos passado dentro de casa como mulher. Nós precisamos ir à fonte correta, que é Deus, né? Ele é o centro, ele precisa ser o centro das nossas emoções, que é a nossa alma, né? A nossa mente, o nosso espírito. Nós precisamos estar como mulheres voltadas sempre para a presença de Deus, sermos mulheres espirituais, né? A gente tem uma luta aí com a mulher carnal e a mulher espiritual. A gente, no nosso dia a dia, nessa quarentena aí de ficar com filhos em casa, com o marido, nós precisamos ser mulheres espirituais. E a gente só se torna mulheres espirituais buscando em Deus isso, né? O nosso clamor, a oração, a santificação e a leitura da palavra. Um recadinho para vocês, mulheres queridas, que eu amo tanto, estou com saudade de todas. Um recado, eu falo por minha experiência própria. Buscar mais o Senhor. Sempre é tempo da gente buscar. Não tem esse negócio, porque hoje eu não posso, hoje eu vou em tal lugar. Quando a gente sair, né, dessa quarentena, busque mais, pegue esse momento para vocês, lá na frente, não desanimar, e não deixar de buscar. Não é só nesse momento que nós estamos em casa, mas fora da nossa casa, o nosso trabalho, o nosso cotidiano, somente com a nossa família, que nós possamos ter mais amor, mais compreensão, porque através das nossas vidas, que as pessoas vão se transformar, através do nosso testemunho como mulher, que ora pelo marido, pelo filho, pela casa, né, pela salvação da família. Esse é o nosso papel em casa, de orarmos, de estarmos do lado do nosso marido, em oração. Então, eu deixo esse recado para vocês, busquem mais o Senhor, busque, porque o amor do Senhor, ele quebra todo jugo, ele quebra todo maligno. O amor de Cristo salva, e através do nosso amor, as pessoas vão se achegar, e vão falar, quem é esse Jesus que você serve? Quem é esse Jesus de tanto amor? Entendeu? E esse é o recadinho para vocês. Busquem a presença do Senhor. Amém? Esse estudo que nós fazemos na casa, Mais Mulher, ele tem algumas tarefas que nós fazemos no livro, né? E eu gostaria que você aí em casa pudesse colocar alguns motivos de intercessão. Liste mais ou menos, no mínimo, uns 5 motivos de intercessão. E isso é importante, porque quando nós vamos estudando a palavra de Deus, nós também vamos nos apropriando dela. E uma das estratégias de estudarmos a Bíblia é aprender a orar a palavra de Deus, né? Orar a palavra de Deus. E nós vamos fazer isso nessa noite. Então, aliste aqui os motivos da intercessão, né, que você que tem o seu livro aí acompanha conosco, você que não tem, liste aí no seu caderno ou no papel os motivos pelos quais você precisa, nesse momento da intervenção do Senhor, que você precisa que o Senhor venha te socorrer, entrar no barco aí com você e acalmar essa tempestade. E tem algumas outras questões que são guardando os segredos de Deus no coração. Eu vou fazer algumas perguntas e se você quiser enviar para a resposta, eu sei que muitas têm o livro e podem responder também. Se você quiser não ser identificada, você pode enviar a sua resposta no telefone 98146-8149, que é da Secretaria da Igreja, e tem uma pessoa para trazer as questões aqui para nós. Então, sobre guardando os segredos de Deus no coração, qual tem sido a sua reação diante das dificuldades? Quando você enfrenta uma dificuldade, como que você reage a ela? Lembre-se da sua última grande provação que você enfrentou.
Você louvou a Deus em meio ao problema, ou você se vestiu de amargura ou de lamentação? Se nós olharmos, lembrando aqui no Salmo 77, se nós, de que forma que a gente pode não se vestir de amargura e de lamentação? A gente fazer um trabalho de sempre voltar o nosso pensamento, corrigir o nosso pensamento, quando sempre nós temos um pensamento distorcido da realidade. Né? Que é esse pensamento distorcido? O meu marido não me ama, o meu filho passando, eu investi tanto na vida desse menino, e agora passando por tudo isso, Deus não está olhando para essa minha realidade, ou a situação financeira que você está passando. Então, a gente poder corrigir isso e entender que nesse momento, né, da qual todos nós não estamos isentos de passar por isso, como que Deus tem sido fiel? Né, se nós ficarmos alimentando alguns pensamentos, se são distorcidos, nós vamos alimentando também alguns sentimentos de amargura, sentimentos de tristeza, e nós tendemos, de alguma forma, que os nossos relacionamentos, eles sejam também, isso pode influenciar no nosso relacionamento em casa, no trabalho, com os filhos. Mas de que maneira você passou por uma grande provação, e o que você lembra da sua experiência? Você louvou o Senhor, ou você de fato ficou muito amargurada, muito triste, porque Deus não respondeu a tua oração, aquela situação da forma como que você queria? Tem alguma... Então, eu vou deixar rapidamente um exemplo de um personagem da Bíblia, que é a Ana, né? Ana, ela tinha uma aflição porque ela não podia ter filhos. E Ana, quando entra no templo, Eli pergunta para ela se ela estava bêbada, né? Você está bêbada, mulher? E ela fala, não, eu sou uma mulher atribulada de espírito e estou derramando a minha alma perante o Senhor, né? Então, a reação de Ana no conflito dela foi de se derramar diante do Senhor, né? Então, algo que a gente pode, de repente, tirar é que, em tempos de uma aflição, Ana, ela se derramou, e ela admitiu diante de Deus, ela estava ali falando que ela tinha uma alma atribulada, né? Um espírito atribulado. Ela admite para Deus que ela está atribulada, né? E ela coloca isso, a alma dela aflita diante do Senhor. Então, acho que a gente aprende com Ana que nós podemos, novamente eu digo a mesma coisa, né? Que nós precisamos nos derramar diante daquele que pode, né, suprir aquilo que nós necessitamos nas nossas aflições, que é Deus. E eu não sei se você, né, pode se lembrar de alguma provação que você enfrentou e como que você respondeu diante dessa tempestade, diante dessa adversidade. E coloque isso enquanto resposta, e o seu coração possa estar aberto mesmo ao Senhor para você apresentar isso diante dele, né? Eu acho que isso é importante, nós estudarmos a palavra de Deus. E como os salmistas, eles não escondiam nada diante do Senhor. As suas aflições, as suas angústias, os seus medos, os seus erros, né? E são pessoas assim, que Deus procura, que tem um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Uma outra questão que também o nosso estudo traz: qual é a atitude do seu coração diante do treinamento de Deus para a sua família? Tá. Quais comportamentos você precisa de fato mudar? O que Deus tem falado no seu coração? O que Deus tem ministrado através das suas palavras? Da sua palavra, alguns comportamentos que você precisa de fato mudar diante desse treinamento que Deus está fazendo aí na tua vida, dentro da tua casa e dentro da tua família.
O que Deus ministra no seu coração nessa noite? Vai compartilhar alguma coisa, Margot? Aí eu vou compartilhar porque o Senhor tem ministrado muito no meu coração. Somente em questão de... Eu sou um pouquinho, não autoritária. Eu gosto das coisas muito em ordem em casa, sabe? Vou ser sincera. Eu gosto de tudo em ordem, tudo cheiroso, limpinho, tudo arrumadinho. Eu vou dar exemplo em casa porque é o que nós estamos passando. Então, tem um momento que todo mundo em casa acaba bagunçando, né? E meu marido lava a louça, ele é uma bênção. E dividimos bem as tarefas em casa. Mas, assim, eu tenho que ser assim, menos autoritária, sabe? Eu creio que eu tenho que ser menos em casa. E deixar a coisa fluir mais, sabe? Mas isso não seja um defeito, eu acho uma qualidade, porque eu gosto de tudo muito, muito limpo, muito em ordem. E eu creio que a gente tem que sempre nos avaliar. Falar, onde eu estou errando? O que está acontecendo? Porque nós temos que viver na mansidão dentro da nossa casa. Nossa casa tem que ser mansa, tem que ser um lugar gostoso, é o nosso paraíso. É o lugar onde a gente chega do trabalho e fala, olha, aqui é o meu lugar, aqui é o meu castelo que o Senhor me deu, que é a minha casa, né, carnal, e a nossa família carnal que o Senhor nos deu. Então nós temos que valorizar isso. Valorize esse tempo que vocês estão em casa. Valorize, gente, valorize, porque Deus está olhando para todos. Tenho certeza que Ele está lá do alto, olhando para cada casa e vendo qual o nosso comportamento, como é que nós estamos agindo. Ele está de olho na gente. Então vamos agradar o coração do Senhor. Agradar o coração do Senhor é fazer, mais uma vez, com amor. Amém? Tá, agora, uma vez que a gente já identificou alguns comportamentos que nós precisamos mudar, eu identifiquei, né, a Thaís deve ter identificado, a Margot compartilhou. Só que agora, aqui no nosso estudo, nós vamos colocar metas para essa semana. Quais são as virtudes de Deus você se revestirá nessa semana? Então, quais são as metas? O que você se propõe? Você percebeu que você precisa dessa mudança, que você precisa trabalhar em algumas áreas da tua vida, como algo para que Deus possa, de fato, trabalhar em você. Então, eu queria que você, nesse momento, alistasse aí questões práticas. O que você vai fazer de concreto essa semana? O que você se dispõe a mudar? Mudar é difícil. Nós estamos nesse momento num tratamento muito brusco, né? De uma mudança muito brusca. Mas, assim, nós também estamos percebendo coisas em nós. E esse é o caminho da santificação, né? O caminho da santificação é o caminhar com o Senhor. E nesse caminhar com o Senhor passa necessariamente pelo relacionamento. Às vezes a gente tem orado para Deus, Senhor, eu quero ter paciência, eu quero ser uma pessoa mais bondosa, eu preciso ter domínio próprio, né? Ou eu preciso ser mansa. Preciso ter mansidão, né? Mansidão. A gente não pode, a gente pode orar ao Senhor, mas assim, entender que essa oração passa necessariamente pelo relacionamento. Se eu não me relaciono com o outro, eu não tenho como trabalhar a questão do perdão, a questão do amor. Como que Deus vai trabalhar em mim o domínio próprio se eu não me relaciono? Então, assim, quando nós propomos o estudo bíblico em pequenos grupos, passa também necessariamente por se relacionar com algumas pessoas na qual nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a ser mansa, né? Nós também aprendemos a ser humilde e a ter paciência. Então, assim, o que de fato, de prática, você pode colocar aí e alistar que você vai fazer essa semana e se comprometer com Deus? Sônia, uma vez eu perguntei para o meu esposo, o reverendo Dirceu Gutenberg, o que é mansidão.
E ele, com esses estudos dele de grego, sei lá, né, tudo mais dele, ele me respondeu o seguinte: ser manso é força com suavidade. Para você ser suave, você precisa fazer muita força, porque para ser grossa é daqui a pouquinho, né? Num instantinho a gente é. Então, a mansidão, a gente precisa fazer força para ser suave, né? E eu acho que é um dos desafios, né? A mansidão e a paciência nesse tempo de quarentena é um dos pedidos que eu tenho feito a Deus, né? A mansidão, que é ser uma mulher suave, né? É não dizer o que precisa dizer, mas saber falar, né? No tempo certo, da forma certa, para que o ambiente de casa continue tranquilo. Eu acho que um desafio que a gente precisa ter é a confiança em Deus, né? Apesar de tudo que a gente está passando, tem gente que está passando muita dificuldade financeira, né? Problemas no casamento, tanta coisa, e a gente precisa... Deus tem falado muito comigo de confiar, porque quando a gente confia, a gente consegue descansar. Quando a gente confia em alguém, a gente consegue descansar, ficar em paz. E Deus tem falado muito comigo, nós precisamos confiar. A gente não pode ser alienado, né? Mas também não pode ser desesperado. Precisa ter um espírito equilibrado nesse momento, né? E eu creio que a confiança em Deus nos dá esse equilíbrio, né? No nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Amém. E agora não sei se você já listou os seus motivos de intercessão. Nós temos também os motivos para agradecer. Isso é um exercício que é muito interessante nós trabalharmos. Porque para mim ter um comportamento de murmuração, um comportamento de blasfêmia ou de desgosto, de ver a vida de forma distorcida, um dos exercícios para mim trabalhar esse tipo de pensamento, de enxergar a realidade, a vida de forma distorcida, é trabalhar um pouquinho da gratidão. A gratidão, ela perpassa para a gente ser grata a Deus pelas mínimas coisas. Então, eu queria que você aí alistasse, no mínimo, 5 coisas pelas quais você é grato, né? Por que você é grato? Você pode ser grato, né? Alguns exemplos, coisas básicas, talvez simples, corriqueiras do nosso dia a dia. O fato de você aí gozar aí de saúde, né? Você ter saúde, estar na sua casa e poder ter o alimento, ou você poder participar, né, na comodidade da tua casa, de uma transmissão, de um culto, agradecer pela saúde dos filhos, pelas condições que você tem, o que você alistaria, Thaís, sobre a gratidão? Eu alistaria a gratidão de ter saúde, ter uma casa para morar, de ter uma família, de ter todos os dias algo para comer, uma cama para dormir. Eu falo isso para os meus filhos, né? Nós oramos por aqueles que não têm, lembramos, mas somos gratos por aquilo que temos. Eu tenho muito forte no meu coração a gratidão de coisas pequenas, simples do dia a dia que Deus nos dá, né? Como a chuva, o friozinho da noite para a gente dormir bem, né? Eu acho que não precisa acontecer grandes fatos para você ter um coração grato. E às vezes eu sou grata por um leite de café. Um leitinho com café, exatamente. Uma torradinha, né? Assim, é muito bom. São coisas simples da vida, de poder sentar ali na mesa e falar: nossa, Deus, obrigada. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá hoje. Então, assim, se a gente tem esse olhar, uma perspectiva de agradecimento a Deus, em pequenas coisas, né? De um irmão que tem uma atitude com você, da presença, por exemplo, de um afeto de uma outra pessoa. Então, tudo isso é motivo para agradecer ao Senhor. Marcou motivos para agradecer ao Senhor. Eu tenho um monte. Nossa, se o senhor falar aqui, eu vou ficar até... Vamos fazer uma vigília aqui. Primeiro, a minha gratidão pela minha vida. Cada amanhecer é uma oportunidade de nós estarmos vivos. Isso é uma gratidão, é um milagre. E nós temos que valorizar a nossa vida. Amém? E outras gratidões que eu tenho é pela minha família. Minha família é linda, é maravilhosa. Meus filhos,
meu netinho que está aqui pertinho de mim também, veio passar a quarentena, está aqui no sítio com meu filho, glória a Deus, me aproximando de mim, que eu fico muito longe dele. Então eu agradeço pela minha família e por esse Deus maravilhoso que eu confio, porque essa família, Ele que me deu, amém? Eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele me dá, por tudo, que não tem faltado nada, Ele tem suprido tudo. Estou vivendo realmente sobrenatural na minha casa. Eu sou grata a isso. Amém. E nós temos também no nosso estudo o quanto que essa mensagem falou o seu coração. Então você, de 0 a 5, você vai dar uma pontuação aí também. E para a gente refletir, né, por que é importante a gente fazer passo a passo dos exercícios? Para a gente trazer à consciência aquilo que nós estudamos. Colocar coisas práticas ou pensar sobre aquilo que Deus ministrou no nosso coração nessa noite. Então, para refletir, Deus realmente deseja fazer parte de todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons ou ruins. Ele não quer que os nossos encontros com Ele se limitem apenas ao momento do culto. Ele quer ter conosco uma comunhão íntima e diária. E isso necessariamente passa pela palavra de Deus. Então, nosso trabalho é sempre retornar às Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e de prática. E se você quer que de fato o Senhor fale ao seu coração, ministre a sua vida, vamos voltar para a palavra de Deus, voltar às Escrituras. Amém? E sobre o texto de reflexão nessa noite, do versículo, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por que nós precisamos orar, estudar a palavra de Deus, orar e orar a palavra? Nesse momento, quando nós estudamos e trazemos, nesses momentos de aflição, de tempestade, a palavra de Deus, por exemplo, no versículo como esse, como que nós podemos orar? Senhor, eu tenho tenho me sentido fraco, eu tenho me sentido bastante cansado, eu tenho passado por lutas e adversidades, eu não tenho encontrado forças para caminhar. Mas a Tua palavra me diz que o Senhor é o refúgio, eu quero me refugiar no Senhor. Eu peço que o Senhor me sustente, que o Senhor seja a minha força, porque eu não tenho mais forças. A Tua palavra nos diz que o Senhor é meu auxílio, sempre presente na adversidade. Agora eu não consigo enxergar algumas coisas, mas eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor está presente nessa adversidade. E eu quero experimentar a presença do Senhor nesse momento na minha vida. Então, quando a gente estuda a palavra e tem ela guardada na nossa mente, no nosso coração, no momento do nosso secreto com Deus, nós podemos retomar essa palavra e orar essa palavra com fé, com confiança e dizer ao Senhor, Senhor, a Tua palavra diz, e que o Senhor se faça presente nas nossas vidas. Amém? Amém? Vamos nos colocar, eu quero convidar você a orar nesse momento. Vamos nos colocar aí na tua casa, que você possa abaixar a tua cabeça, que você possa se colocar diante do Senhor, e nós vamos orar. Aqueles pedidos de oração, intercessão que você alistou aí no seu caderno ou no livro, eu peço que nesse momento você coloque as suas mãos sobre esses pedidos. Apresente eles diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o véu foi rasgado. Você tem acesso à presença do teu Deus. Você tem acesso à presença do teu Pai. Chegue diante dele. Chegue na presença dele e apresente a ele as suas necessidades. Ele está aí com você. Ele está aí na tua casa. Se você o tem buscado, tem clamado, peça a ele, Senhor, eu quero a tua presença na minha vida.
Eu quero a tua presença na minha casa. A tua palavra me diz, eu aprendi nessa noite, que o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Eu me refugio no Senhor nesta noite. Eu quero encontrar guarida no Senhor. Eu quero que o Senhor renove as minhas forças, Pai, porque eu me sinto tão fraca. Deus, me sustenta, me levante dessa cama, me levante, Senhor, que dessa prostração que eu vivo na vida. Eu não tenho perspectiva de melhora nessa situação, seja do casamento. Eu coloco na tua presença neste momento. Pai, eu peço ao Senhor nesta noite, visita a cada irmã que tem apresentado esse pedido na tua presença. O Senhor conhece a vida, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe das necessidades. E eu peço, Espírito Santo de Deus, faça a tua obra, a boa obra que o Senhor começou na vida de cada mulher. Que elas sejam realmente curadas, que elas sejam, Senhor, de fato transformadas, que elas sejam libertas dessa opressão, em nome do Senhor Jesus. Traga vida, Deus, traga vida. Nós clamamos nessa noite, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, visita esse lar, visita esta casa, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa entrar e inundar este lar. Pai, que se alguma coisa que tem, Senhor, impedido esta mulher de ouvir a tua palavra, que as cadeias possam ser quebradas agora em nome do Senhor Jesus. O Senhor é onipresente, é onipotente, onisciente, e por isso, Senhor, nós clamamos, entra com essa provisão, entra, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade, esse coração que se apresenta diante de Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Senhor, nós recorremos à Tua palavra que é viva, a Tua palavra, Senhor, que é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor entre, ó Pai, na vida desta pessoa, e de fato, Senhor, vai ministrando em áreas da vida que precisam ser libertas, que precisam, Senhor, da cura do Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém e amém.